vai se sentando e a gente vai falando a respeito, tá? Vamos lá? Muito bem. Aula de hoje. Nós vamos falar sobre os últimos assuntos que nós temos, tá? Que é melhorias de processo e partes interessadas. Beleza? O que a gente vai discutir nessa aula hoje, gente? A respeito de melhoria de processos, nós veremos alguns conceitos e depois trataremos de alguns tópicos ligados à própria melhoria, como o MPS-BR, o PDCA e uma disciplina da engenharia de software que faz parte da gerência de configuração chamada melhoria contínua, tá? Em seguida, a gente vai falar sobre as partes interessadas. Vamos falar alguns conceitos, né, sobre as partes interessadas no projeto, os conflitos, né, os principais conflitos que ocorrem, e vamos falar sobre como administrar esses conflitos, tá? E, por fim, sobre a gestão de comunicação. Beleza? Como que a gente trata o fluxo da informação dentro do projeto. Muito bem, vamos lá. Melhoria de processo. Bom, o que a gente viu até agora? A gente falou sobre, inclusive a última aula foi muito interessante nesse respeito, que a gente falou sobre RUP, falou sobre CMM, né, e CMMI, né? Falou sobre alguns modelos, a gente já falou lá no começo da disciplina sobre alguns modelos de desenvolvimento e alguns modelos de gestão de projeto. Muito bem, só que agora a gente vai tratar de algo um pouco diferente. A gente vai pegar um modelo e vai avaliar quais são as formas de melhorar esse modelo que nós estamos empregando no nosso projeto, tá? Então, a gente vai discutir principalmente sobre essa questão. Vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente já falou sobre esses na aula passada, né? O RUP e o CMM, que são modelos mais de maturidade e gestão de qualidade, né? Só que aqui é interessante a gente considerar que esses modelos, eles implicam em alto investimento. Hoje, uma certificação RUP deve ser feita diretamente com a IBM, tá? E o custo inicial do investimento gira na casa dos seus $10.000. Tá? Essa negociação não é feita, inclusive, aqui no Brasil. Mas a certificação RUP é uma das mais difíceis de ser conseguida justamente por causa disso. Ela é uma certificação internacional. O CMM e CMMI, eles são certificações que podem ser obtidas nacionalmente, mas com um selo de qualidade internacional. Mas nem por isso eles são menos complicados do que o RUP. O processo para você conseguir uma certificação CMM ou CMMI é um processo muito complexo, um processo muito complicado e demorado. Não é uma coisa que é feita de uma hora para outra, assim. Certo? Então, algumas considerações devem ser feitas nesse caso. E como alternativa, a gente tem um processo que começou a ser desenvolvido aqui no Brasil, que é o MPS-BR, Melhoria de Processos de Software Brasileiro, que ele visa exatamente atender essa necessidade voltada para a melhoria de processos de empresas que não dispõem de capital suficiente para investir em uma certificação tão pesada quanto a RUP ou como a CMM. Certo? Então, vamos falar um pouco sobre o MPS-BR. A Softex, que é a Associação para a Promoção do Software Brasileiro, é responsável pelo gerenciamento e desenvolvimento do MPS-BR. Indica que sua utilização é indicada para pequenas e médias empresas devido ao seu baixo custo de implantação, ao contrário, tá, da implantação em CMM ou a implantação em RUP. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que o titio Google fala para a gente a respeito
de valores de certificação. Vamos dar uma olhada? CMMI, valor... Opa! Aqui, ó. Até ia digitar e já colocou. Valor da certificação. Vamos dar uma olhada? Nossa, olha o primeiro exemplo aqui, ó. Certificação CMMI custa 1 milhão para essa empresa ATTPS. Vamos dar uma olhada. 1 milhão de reais é muito, né? É pesado demais. Aqui, ó, uma notícia interessante, ó. Olha, tem um artigo que fala, só que é meio antigo, né? O custo. Eu queria achar uma coisa mais moderna. Aqui tem o da DB1 que trouxe para nós, né? Vamos dar uma olhada? O DB1 investiu pesado, hein? Pois é, o pessoal da DB1 investindo pesado. Não fala em custos, né? Mas nós podemos imaginar quanto não deve ter custado para uma empresa como a DB1 investir na certificação. Entrega. Interessante. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Aqui, ó. Aqui tem até valor, ó. 30 mil. Ah, não tá abrindo. Que pena. Deixa eu ver se eu consigo abrir um cache aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Olha os valores aqui, ó. O valor original, até 30 mil reais o serviço de consultoria. O desconto pelo Sebrae, esse valor cai para 21 mil reais. Aí você empregando lá o desconto, né? Você empregando o desconto, você paga só 9 mil. Mas, gente, só 9 mil. Ah, mas é uma empresa. Mas são 9 mil reais. 9 mil reais com a certificação CMMI. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Professor. Fala alto, Wagner. Tá muito baixo. Eu tenho uma dúvida. Esse valor aí é porque eles trabalham, eles têm que fazer alguma ação lá, ou é mais por status mesmo? Para dizer que você pagou uma grana? Não. A certificação CMMI, ela envolve o seguinte. O consultor CMMI, ele vem até a empresa e ele começa a fazer um trabalho de organização e planejamento junto a todos os setores envolvidos na empresa. Então, os custos da certificação são principalmente o trabalho dessa pessoa, né? Que vai até a empresa, levanta todas as informações necessárias para montar os relatórios, organiza o trabalho das equipes para que a certificação possa ter continuidade. Então, não é um trabalho simples, tá? E também não é um valor de status, não. É um valor investido em horas de profissionais para poder organizar o trabalho da empresa. Geralmente, como vocês viram aí, não é um custo barato. 9 mil reais naquele caso ali, tá? Tem que ver caso a caso, né? Mas 9 mil reais não é um valor qualquer, né? Isso mesmo assim, você adquirindo o serviço através do Sebrae. Então, tem lugares do Brasil que não tem convênio com o Sebrae. Tem empresas, a maioria delas no Brasil, são ligadas ao Sebrae por um ou outro motivo, mas tem algumas aí que evitam. Eu conheço várias, inclusive, que não tem nada a ver com o Sebrae. Então, essas empresas não podem usufruir desse tipo de desconto. Resultado, a empresa tem que pagar valor cheio. 30 mil reais, naquele caso.
E a gente precisa saber, por exemplo, esse valor implica em quê? Implica na presença de 2 consultores da empresa por 2 meses. Eles vão trabalhar o primeiro mês fazendo um levantamento de todos os dados necessários e no segundo mês eles vão começar a implantar o processo de maturidade. Toda empresa tem que estar envolvida porque o custo é muito alto e qualquer tipo de falha nesse processo pode causar a falha cíclica, né, ou catastrófica, como vocês gostariam de dizer, de todo o investimento que a empresa fez. Tá? Então, nós temos aí uma situação que é óbvio, se você consegue a certificação para a empresa, é um selo de qualidade que você tem. Você está comprovando através daquele selo que sua empresa fornece serviços de qualidade. Igualzinho uma ISO. A diferença está no tipo de serviço que é oferecido. Né? No nosso caso, é desenvolvimento. Então, são considerações a serem feitas. Né? Pesa muito essa questão de valores aí. Tá? Beleza? Vamos continuar? Segundo o Guia Geral MPS de Software, a concepção e desenvolvimento da metodologia foi baseada nas normas ISO 12207, 15504 e no CMM, modelo de maturidade que nós já vimos. O modelo possui 7 níveis de maturidade, do melhor nível, o A, para o pior nível, o G. Vamos dar uma olhadinha? Tem uma tabela aqui que explica, ó. Então, a gente olha essa tabela do nível G, que é o pior deles, para o nível A, que é o melhor deles. Tá? Lembrando que esse MPS-BR, inclusive, ele é open source, tá? Ele pode ser aplicado na empresa sem custos. Mas o problema é que você precisa de alguém certificado para empregar esse processo na sua empresa. Não é você simplesmente pegar um negócio, dar uma lida e falar, é assim que faz, que eu vou fazer. Não, não é assim que funciona. Você precisa de alguém, um consultor, especializado em MPS-BR, e esse consultor ele vai desenvolver esse trabalho junto com a sua empresa, reorganizando sua empresa e realizando o planejamento a médio e longo prazo de todas as ações que devem ser tomadas para que a empresa alcance um desses níveis aqui. Tá? Então, olha só, no pior nível, que é o parcialmente gerenciado, você tem os processos de gerência de requisitos e gerência de projetos. Então, começa lá do chão da fábrica, certo? Gerência de requisitos trabalha diretamente com seus analistas de negócio. Gerência de projetos trabalha diretamente com a equipe de desenvolvimento, com a equipe de banco de dados e com as pessoas envolvidas na infraestrutura, sua equipe de infra, certo? Então, é o chão da fábrica. Em seguida, a gente tem o nível gerenciado, onde a gente trata a aquisição, a gerência de configuração, gerência de portfólio de projetos e garantia de qualidade. No nível parcialmente definido, que é o nível E, nós temos treinamento, avaliação e melhoria de processos, que é isso que a gente está vendo, definição de processos e adaptação do processo para gerência de projetos. No nível D, que é largamente definido, nós temos desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, instalação do produto, liberação do produto, e olha que ele separa isso, né, em fases distintas, tá? Validação e verificação. No nível definido, nível C, nós temos análise de decisão e resolução e gerência de riscos. No nível B, nós temos o gerenciado quantitativamente, né? Onde você tem desempenho do processo e gerência quantitativa do produto. E por fim, que é o melhor nível, né, que é possível atualmente,
é a otimização, onde você exerce inovação e implantação e análise de causas e resolução. Gente, geralmente, para você sair de um nível para o outro, pode levar de 6 meses a 1 ano. Então, vamos imaginar, no melhor dos casos, que a sua empresa inicie a implantação do MPS-BR e você decida contratar uma consultoria para trabalhar com isso. Aonde está onde está o teu problema? Você precisa, no caso, se você for empregar CMM ou RUP, você precisa de dinheiro. É um investimento muito pesado. O MPS-BR, ele é muito mais barato, inclusive em algumas situações open source. Você tem que contratar, na verdade, é um consultor que vai te ajudar nisso. Muito bem. Esse consultor, inclusive, vai montar o planejamento baseado na situação atual da sua empresa. Pode ser que cada nível, conforme ele for trabalhando, cada nível dure 6 meses mesmo. Poxa, 6 meses para cada nível? Não é muito tempo, professor? Depende. Depende da empresa. Tudo depende da empresa. Certo? Vamos em frente. Um outro processo é o chamado PDCA. Tá? É uma sigla, tá? Baseadas em tarefas que podem ser realizadas. Tá? A ferramenta utilizada para controle de qualidade dos processos de desenvolvimento de software, organizado basicamente em cada fase, nas quais devem ser realizadas as seguintes tarefas. PDCA é Plan, Do, Check e Act. Tá? São 4 fases distintas. Primeiro, o planejar. Nesta fase são determinadas as entradas e as saídas, as formas e os métodos, como os processos serão executados e mapeados as necessidades de melhorias. No Do, que é o fazer, ele trata da execução de todo o planejamento efetuado na fase anterior. Pode-se ainda documentar a forma como serão executadas as atividades do projeto. No Check, que é o verificar, tem como intuito fazer análise do desenvolvimento. As métricas utilizadas podem variar conforme o projeto. E o Act, que seria o agir, nessa última fase, caso tudo tenha ficado dentro dos padrões, o processo é documentado, servindo de referência para projetos futuros. Em caso de falhas nas métricas analisadas, são feitas as correções necessárias. Então, ele não é um processo muito longo, é um processo curtinho, onde você tem 4 etapas distintas, mas essas etapas são cíclicas, certo? Então, você realiza um ciclo onde você planeja, faz, verifica e atua, certo? E aí esse ciclo se repete, levando em consideração o quê? Qualidade e maturidade de processo, certo? Muito bem. E por fim, a gente tem a melhoria contínua, que não é bem um programa e nem uma metodologia, tá? Mas ela é um conjunto de ações que buscam aperfeiçoar os processos de desenvolvimento para garantir a qualidade dos projetos. Para isso, as organizações necessitam, além de utilizar um processo que atenda às necessidades, melhorá-lo continuamente. Então, não basta você seguir aquele ciclo do PDCA ou então as atividades do MPS-BR e estagnar com uma tecnologia que não evolui, com uma metodologia que não evolui, com design patterns que não se alteram, não se aplicam a novos projetos. Então, você precisa continuamente melhorar o seu processo. Tá? Melhoria contínua é uma disciplina da engenharia de software, né? Que nós empregamos geralmente em processos cíclicos como os do Azure DevOps, certo? Inclusive, melhoria contínua é algo constante lá no Azure DevOps.
Ela deve estar presente no dia a dia dos desenvolvedores, pois nenhuma metodologia vai garantir a qualidade se as pessoas não viverem e aplicarem o conceito. Quer dizer, você fez, aí você para. Aí o outro vem e olha. Enquanto isso, você vai olhar outra coisa. Aí passa uma semana, você volta de novo o seu projeto e olha ele de novo. Tem certeza que você não precisa mudar nada? Alterar nada? Melhorar nada? Sempre há algo a ser melhorado. Sempre. Tá? E é nessa máxima que bate a ideia da melhoria contínua. Tá? Nessa categoria, entende-se que o software já está desenvolvido em uso, tá? E deve atentar-se ao ou à manutenção. Devem ser determinadas as correções das falhas e identificadas por meio de documentação e manutenibilidade do desenvolvimento. Então, não basta simplesmente a gente ter desenvolvido o software, né, ter liberado o programa e não ter feito um processo de melhoria. Porque o que você vai ficar? O que vai acabar acontecendo? Você vai ficar com um monolito parado lá. Certo? Um software monolítico, grandão, inchadão, que não cresce, que não evolui. E isso é um problema seríssimo para a empresa. Porque um produto que não evolui, ele com o tempo ele perde a sua, digamos, qualidade, né? Ele vai perdendo. Novas tecnologias estão surgindo a todo momento e você tem que melhorar, você tem que evoluir, você não pode ficar com algo que nós chamamos na área de débito técnico. O que é o débito técnico? Débito técnico é aquilo no qual você realiza um processo que você realiza de desenvolvimento e você não executa um processo de melhoria contínua. Aquilo vai se acumulando. A tecnologia vai ficando cada dia mais ultrapassada, a ponto de você ter um sistema com tecnologia de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Nós temos uma situação muito parecida com o COBOL, que foi empregado nos bancos de dados dos bancos, né, e das instituições financeiras na década de 80. Hoje, essas instituições contratam profissionais especialistas em COBOL para pagar verdadeiras fortunas para eles. Porque aquelas informações retidas nesses bancos de dados, elas precisam ser modernizadas, certo? Elas precisam ser atualizadas. Esses bancos, eles precisam ser migrados para bancos mais novos, mais recentes, onde a tecnologia e o desenvolvimento possam trazer melhorias gigantescas, né, para a aplicação. E os bancos correm atrás disso a todo momento. Inovação tecnológica é o que torna um banco melhor ou pior, né? Professor, Oi. se eu for dessa evolução aí de tecnologia, e aquelas pessoas tal que cabelinho branco trabalha até hoje assim, COBOL, que é da antiga, como que fica? Pois é, esses caras hoje custam tão caro, se você soubesse. Gente, não sei se eu já falei isso para vocês. Se não falei, é uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um colega em São Paulo que trabalha como programador COBOL. Tá? Ele tem 56 anos. A hora técnica desse cara é de R$320. Vou repetir. R$320. Caramba! E o que ele faz? É programador COBOL. Nossa, mas então ele não deve ter trabalho nenhum? Muito pelo contrário, meu caro. Existe uma fila de gente para ele atender. Por quê? Gente, vocês vão ver muito isso, tá? Quando vocês estiverem atuando na área. Aqueles que, porventura, já estão na área, já devem estar ouvindo bastante disso, tá? A expressão débito técnico. Muitas empresas,
Até hoje eu conheço várias empresas, por exemplo, que têm sistemas feitos em Clipper. Coisa feita na década de 90. E esses sistemas rodam até hoje. Recentemente, teve um colega que se envolveu num projeto aí, ele até me convidou, mas eu não fiz questão de participar. Na verdade, eu estava bastante ocupado na época, não tinha como participar. Era a migração de um banco do Clipper, né, das tabelas em DBF, para o SQL Server. A empresa tinha um programador, né, Clipper, e esse programador ele começou a desenvolver as rotinas para migrar os dados do Clipper, né, dos bancos, porque o Clipper não tem um banco de dados, né? São arquivos, né? São arquivos indexados em formato DBF. Então, ele desenvolvia as rotinas para migrar esses dados para um formato de texto. E aí, esse meu colega foi contratado para migrar esse texto para um banco SQL Server. Só para vocês terem uma ideia, o que meu colega ganhava era metade do que o cara do Clipper ganhava. Se o meu colega tirava R$50 por hora, esse cara de Clipper tirava R$100 por hora. Por que, professor? Por que pagar tão caro para um cara que é uma tecnologia lá de trás? Resposta: débito técnico. A empresa não se preocupou com isso quando foi a hora. O que os diretores da empresa fizeram? Deixa quieto, depois a gente... tá bom, tá funcionando, vamos mexer. Tá, só que ninguém é eterno. E essas pessoas acabaram saindo da empresa. Ou os filhos acabaram assumindo, né, o lugar dos pais. E inclusive, é o exemplo, né, dessa empresa que o pessoal desenvolveu esse serviço. Resultado: foi feito um investimento gigante para migrar, para tirar os dados do Clipper e migrá-los para dentro do SQL Server. E a empresa ia adquirir um programa de gestão, um processo de gestão. Beleza. O investimento que foi feito foi na casa de quase milhões de reais. Tá? Não foi um investimento barato. Porque a empresa teve que contratar profissionais para mexer com isso. E eu estou dando um exemplo, tá? Mas eu não sei o valor da hora desse cara. Eu sei que o valor que ele pedia e que a empresa pagava era um valor bem alto. A mesma coisa se aplica aos programadores COBOL. Os bancos, as instituições financeiras têm muita informação armazenada nesses bancos. Mas muita informação mesmo. Eu não sei se contei para vocês, mas teve uma época, inclusive eu até trabalhei um tempo nesse processo, em que o Bradesco ele fez aquisição de vários bancos menores. E ele queria importar as bases de dados desses bancos para a base de dados dele. Só que cada banco desse aí trabalhava de um jeito diferente, né? Resultado: o Bradesco acabou fazendo um investimento de milhões de reais, porque teve que contratar profissionais desses bancos arcaicos e antigos para migrar esses dados para versões mais recentes. O resultado foi que o processo de migração acabou necessitando de um hardware muito violento, muito pesado, e foi o que acabou iniciando esse processo de modernização do Bradesco para o que a gente tem hoje, né? Mas entendam, esse processo ele tinha que começar, porque senão
que você fica preso com o débito técnico e a empresa não evolui, não melhora. Como é que você vai se tornar competitivo no mercado se você trabalha com um software que tem 10 anos e não sofreu nenhuma modernização? Você está obsoleto no mercado. Ah, não, mas meu produto é muito bom, eu vendo, eu tenho uma excelente equipe de vendas, tal, tudo mais. Mas seu produto é obsoleto. Ninguém mais quer. Todo mundo está procurando coisas ligadas à integração de dados hoje em dia. Porque todos perceberam a importância dos bancos de dados unificados. Gente, nós estamos em tempos de IoT, né, de dispositivos que trabalham quase que por conta própria. Para que eu vou comprar um controle de estoque? Para quê? Se eu posso adotar, por exemplo, etiquetas eletrônicas nas minhas mercadorias, quando elas entram, e eu posso instalar um leitor no teto do meu depósito e fazer essa leitura diária, sei lá, 6 vezes por dia. Então eu consigo ter a minha posição de estoque em questão de segundos. Para que eu quero um controle de estoque? Entenderam onde eu quero chegar? Muito bem, vamos continuar. Processo de refatoração. Descreve os processos envolvidos para se modificar um código de software. Software Analytics, esse é famoso por causa do Google, tá? Refere-se à análise de desempenho e atendimento às necessidades. Muito bem. Nessa categoria são observados os processos aqui na melhoria contínua do software, tá? A gente estava olhando melhoria contínua geral, de produto, né? Agora a gente vai olhar no software. Nessa categoria são observados os processos relacionados ao desenvolvimento da aplicação, em que reuniões são encontros periódicos, podendo variar conforme o projeto ou política da empresa, a fim de se verificar os requisitos de desenvolvimento para efetuar as correções necessárias para a garantia da qualidade. Então, olha a importância de você reunir uma equipe para ficar discutindo. E, gente, isso é importante. A gente tem... Eu faço uma forte recomendação quando a gente for discutir esse tipo de coisa, e eu faço muito isso, tá? Ouçam, mais do que falem. Ouçam. Porque as pessoas têm algumas pessoas têm excelentes ideias, outras nem tanto. Mas algumas pessoas têm excelentes ideias. Se você prestar atenção no que elas estão falando e tentar extrair o que tem de melhor, você pode formular uma ideia sensacional. Agora, se você ficar escutando só ruído, especialmente produzido por você mesmo, aí fica complicado. Lições aprendidas. As experiências positivas e negativas vivenciadas em outros projetos devem servir de base para a consulta e referência aos projetos. Tudo que você passou lá atrás vai servir de maturidade para que você possa melhorar. Certo? Medições. São aferições realizadas nos desenvolvimentos, podendo variar a funcionalidade medida ou a métrica, conforme o projeto de desenvolvimento de software. Importante, aqui vamos dar uma olhada. Adotar as metodologias já mencionadas, como métodos ágeis de desenvolvimento, metodologias de garantia de qualidade, entre outras ferramentas, visa garantir que os processos sejam melhorados a fim de se obter um produto com qualidade. No entanto, cabe ao gerente de projetos incentivar que a metodologia adotada para a garantia da melhoria contínua seja utilizada por toda a equipe em todas as etapas do desenvolvimento do projeto. Então, gente, o comprometimento da equipe com base nessas premissas é fundamental para manter a melhoria. Aonde mora o problema?
A maioria das equipes de desenvolvimento que estão envolvidas em projetos de muito tempo, geralmente estão descontentes. Por quê? A tecnologia é defasada. Os design patterns foram mal escritos. O código é uma bagunça. O banco de dados está mal normalizado. E assim por diante. Então sobra reclamação. Falta o quê? Iniciativa. Mas é culpa da equipe de desenvolvimento? Não. É culpa de quem está à frente. Só que geralmente essas pessoas não percebem a sua culpa, a não ser que apareça um consultor feito eu assim e aponte o dedo na cara do dono da empresa e fale: a culpa é sua. O débito técnico é problema seu. Foi você que plantou e agora você vai colher. Porque se você quiser modificar isso, você vai ter que meter a mão no bolso, tirar o escorpião e gastar um rio de dinheiro. Tudo por quê? Porque não carece, está atendendo, não precisa mexer nele não. Analogia semelhante a gente pode fazer, por exemplo, com os nossos computadores, né? Eu estou feliz com a estação de trabalho que eu tenho, ela roda tudo que eu quero. Eu tenho um SSD de 1 tera, eu tenho um SSD de 480 para o Windows, 1 tera para minha biblioteca de jogos e um outro HD de 2 tera para armazenamento de informações. Eu tenho 16 GB de RAM, eu tenho uma placa de vídeo uma GeForce 1650, com 4 GB, eu tenho 2 monitores de vídeo de Full HD, eu tenho uma máquina boa. Mas nós sabemos que esse setup que eu acabei de recitar para vocês aqui já é defasado. Não sabemos? Sabemos. Nós de TI, nós sabemos ao bater o olho se aquele setup está defasado ou não. É muito bom? É muito bom, é muito legal, tal. Então, aí é a hora que a pessoa vira para você, mas você como consultor, o que você faria? Aí é a hora de você olhar assim e falar, o SSD atualmente está sendo substituído pelo NVMe, né? NVMe. O NVMe, 1 tera de NVMe, você dá boot no Windows em piscar de olhos. Você consegue utilizar ele em estações de trabalho e o rendimento triplica comparado ao SSD. Os monitores, tem monitores Full HD e tal. Então, depende da sua necessidade, você pode trocar seus monitores para monitores de LED, que consomem menos energia e têm melhor qualidade de imagem. Processador, bom, atualmente a gente vive uma briga muito grande. Quem está ganhando essa briga, neste exato momento, é a galera do Ryzen. Então, quer dizer... E aí começam as contas, né? Você vai atualizar a sua estação? Ou você vai comprar tudo do zero? É uma dúvida. E das mais cruéis que tem. Gente, a mesma coisa se aplica ao desenvolvimento de aplicação. Certo? A mesma coisa se aplica no desenvolvimento de aplicação. Você vai ficar com aquela versão do Entity Framework até quando? Não, eu estou usando a versão 6. Nós estamos na 6.4.4. Guilherme está na 6.0.0. Eu vou desenvolver minha aplicação PWA, que é HTML, Bootstrap e tal, mas eu vou usar uma tecnologia de JavaScript. Eu vou usar o jQuery. Vai usar o Cordova? Eu vou usar o Cordova, vou usar um outro exemplo muito bom. Eu vou usar Angular JS. Não é ruim. E, na minha opinião, é um dos melhores que já teve. Mas é antigaço, velho. Antigaço.
de 2015. jQuery, fora de cogitação. Eu ensino jQuery para vocês porque é o ponto de partida, mas para trabalhar em projetos novos, o pessoal está usando Angular e React. Então, aí é aquela situação. A analogia que a gente fez com a máquina é a mesma que tem que ser feita com o software desenvolvido na empresa. Se a empresa deixar, ela vai ter um amontoado de coisa velha instalada na rede local dela. Vou dizer mais, tem empresa que sequer investe na melhoria da sua própria rede. Teve um colega que pediu para mim um processo para participar de uma consultoria, eu participei com ele, que o cliente queria migrar as aplicações e serviços dele para a nuvem. Legal, só que ele tinha um banco feito em Firebird e a aplicação dele era Delphi. O executável dele, a última versão que foi instalada e foi atualizada, datava de 2009. Como é que você migra uma aplicação dessa para nuvem? Resposta: não migra. O cara quase caiu duro quando nós entregamos o relatório. Ele vai ter que desembolsar, gente, no mínimo uns 300 mil. Porque ele vai ter que atualizar aplicação, equipamento, ele vai ter que comprar pacotes, né, junto à Microsoft para poder hospedar os dados dele, essas coisas. Isso custa dinheiro. O cara sequer sabia que ele precisava adquirir um pacote da Azure para poder hospedar alguma coisa na nuvem. Isso porque a gente estava falando da nuvem da Microsoft. Aí ele veio com a conversa de nuvem gratuita. Alguém já ouviu falar disso? Serviços de nuvem gratuito? Ah, não, porque tem software, tem servidores que são open source. Oi? Servidor de nuvem open source, onde você não paga para hospedar uma aplicação, hospedar um banco de dados? Estou falando hospedar empresa, tá? Não estou falando pessoa física. Como, por exemplo, em DDM, o Igor sabe disso, o Fernando também. Nós estamos desenvolvendo um trabalho que vai ser hospedado num servidor free. Mas é o quê? Página HTML e JavaScript. Só. Mais nada. Isso não é uma aplicação de empresa. A aplicação de empresa precisa de redundância, precisa de toda uma parte de suporte, de apoio, para que a empresa trabalhe 24/7. Quando vai para a nuvem, geralmente, a empresa começa a investir em aplicativos para mobile, para as pessoas terem acesso aos relatórios via celular, de casa. Então, gente, tudo se resume a tirar o escorpião do bolso, tá? Meter a mão lá e tem que investir. Se você não investir, você vai ficar com um setup de máquina, velho. Daqui a pouco você tá aí com um equivalente a um Core 2 Quad com 4 GB de RAM, querendo rodar um Call of Duty da vida. É uma analogia, tá, gente? Mas é das boas. Quem joga sabe do que eu tô falando. Alguma coisa sobre isso, gente? Vocês querem discutir alguma coisa sobre o processo de melhoria? Falem agora, por favor. Professor, você falou aí, eu vi também que o Google Fotos vai reduzir o armazenamento gratuito deles, né? Se quiser mais, vai ter que adquirir, né? O Google Fotos vai deixar de oferecer armazenamento gratuito e limitado para imagens de alta qualidade a partir de 1º de julho de 2021. Daí, a partir dessa data, o Google vai aplicar um limite de 15 GB de espaço gratuito aos usuários e irá cobrar para guardar os conteúdos que superem essa margem. Então,
Agora, pensa comigo, né? Vamos pensar assim. 15 GB. 15 GB é espaço pra caramba. Ah, não, professor, mas 15 GB? Ah, é um jogo. Ou então é um filme. Gente, 15 GB de armazenamento na internet. No seu Google Drive. É mais do que suficiente. O meu, por exemplo, desde quando eu comecei a dar aula, não passei de 2 GB até hoje. Já faz 3 anos que eu dou aula. Aí, professor. Professor? Fala, Wagner, mas fala alto. Uma coisa que eu aprendi na internet, eu não sei se isso aqui sempre teve ou não, mas é uma ideia muito que se popularizou muito recentemente. Pô, você pode ter armazenamento infinito, quanto você quiser de graça. Mas foi daquele meu trabalho que eu apresentei esse mês passado, que é aquela famosa frase lá, que seus dados valem mais que você. Pô, pode ter armazenamento infinito, mas quem garante que só você vai ter acesso a ele? Exatamente. Você falou bem agora. Tá vendo como os assuntos se cruzam, meus caros? Já estamos entrando numa outra seara que puxa o assunto de segurança. Quem trabalha com TI está envolvido até o pescoço com esse tipo de coisa. Certo? Mais alguma coisa, gente? Vamos lá, pessoal. Aproveita para falar agora. Professor, uma coisa rapidão que eu também aprendi. O dispositivo do Android do senhor é um dos mais recentes? Eu tenho um Xiaomi 10 aqui. Porque, eu não sei se o senhor percebeu ou não, mas já percebeu que aplicativos, tipo, nada a ver, ele começa a pedir permissões estranhas? Sim, sim. Daqui também envolve nesse aspecto de segurança aí. Sim. Tudo gira em torno desse assunto, gente. Hoje em dia, tudo gira em torno desse assunto. Você tem que tomar muito cuidado para você, com quem você vai liberando acessos, né? E para quem você vai atribuindo permissões. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito mesmo. Muito bem. Então, vamos ao nosso próximo assunto, que é as partes interessadas. Tá? Nós vamos discutir agora quem são as pessoas envolvidas em um projeto e qual tipo de relação essas pessoas podem ter e os conflitos que acontecem e como tentar resolvê-los da melhor forma possível, tá? Vamos lá então? Ó, primeiro um pouco de conceito. O PMBOK define que o processo para identificar as partes interessadas de um projeto é contínuo e, em alguns casos, pode se tornar muito difícil, pois dependendo do tamanho da empresa no qual ocorre o projeto, o acesso aos cargos mais altos pode ser restrito ou limitado. No entanto, na maioria dos projetos, os patrocinadores são mais facilmente identificados, assim como os cargos de direção ou gerência. Algumas palavras sobre conflito, né? O nível de influência das partes interessadas pode ter uma influência positiva ou negativa sobre o projeto. Enquanto alguns se esforçam para que o projeto se desenvolva com qualidade e a entrega ocorra como esperado pelo patrocinador, outros enxergam o fracasso como vitória, se beneficiando de alguma forma com esse resultado. Ou seja, ignorar que existam as partes interessadas negativas pode trazer um risco ao sucesso do projeto. A gente sempre tem, né, a turma do pró e a turma do contra, né? Tem aquela turminha que faz de tudo pelo projeto, trabalha, toda empolgada e tal, e tem a galerinha que então, né, o que eu vou ganhar com isso? Quer dizer, o cara não está focado no sucesso do projeto ou nos benefícios que aquele projeto possa vir a trazer para a empresa.
Ele está focado em quê? No arroz com feijão dele. Ele está focado em permanecer ali na praia, sentado, na boinha dele, molhando o pezinho nas ondas que vão e vêm. Sim, tá? Ele não quer entrar encarar as águas. Ele não quer seguir em frente. Não. Ele está confortável sentado ali. Socou a bunda naquela boia furada e dali ele não sai. Qualquer um que venha a incomodar esse sujeito, de uma forma ou de outra, vai acabar ocasionando um problema de relacionamento. E aí é que surgem os conflitos. Por quê? É muito importante a gente saber identificar quem são as pessoas que estão envolvidas positivamente e negativamente no projeto. As pessoas que estão envolvidas negativamente, elas vão fazer de tudo para sabotar o projeto. Negar informações, né? Especialmente, por exemplo, bloquear acessos, né? Sumir com dados relevantes, né? Em algumas situações, inclusive, essas pessoas chegam às raias de cometer crimes. Gente, o sumiço de uma informação. Ah, eu perdi a conta de acesso àquele serviço. Como assim perdeu? Eu participei também de uma outra consultoria um tempo atrás em que esse tipo de coisa acontecia. E muito. A gente tinha 2 núcleos distintos ali na empresa. Um grupinho que estava muito afim da mudança. Era um grupinho mais jovem, né? Algumas pessoas mais jovens, tal. Era um grupo, não era um grupo pequeno, era um grupo grande, mais ou menos umas 15 pessoas. Entre elas havia algumas pessoas mais velhas, né? Mas a grande maioria eram de jovens, na faixa etária ali dos seus 25 a 35 anos. Tá? Nós tínhamos algumas pessoas mais velhas, mas eram muito poucas pessoas. E tinha a turma do contra. Essa turma do contra não queria ajudar em nada. Nada, nada. Tudo que você pedisse para eles, eles se recusavam a fazer. Ah, eu preciso de acesso àquele banco de dados lá. Ele é um banco de dados legado, mas ele guarda algumas informações muito interessantes a respeito de clientes, venda de produtos, tal. A gente pode fazer uma pesquisa lá e levantar esses dados para incluir essas informações, tal. Agora o que eu vou falar é verdade, tá? É verídico. Isso que eu vou replicar as palavras da pessoa. Eu perdi a conta, não tenho a senha e tenho raiva de quem tem. É sério, eu escutei isso. Eu falei, mas peraí, pô, você não pode falar que você não pode como assim perdeu a conta? A gente tem que conseguir acessar essas informações. Tem que conseguir acessar esses dados. Não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. É sério. Não estou brincando. Eu escutei isso. Pro azar dessa pessoa e da turminha do contra, nós tínhamos na equipe de consultores uma pessoa que tinha muita, mas muita vocação para ser hacker. Ele conseguiu, futricando na internet, ele conseguiu descobrir uma forma de acessar os arquivos de configuração para conseguir as informações de nome de usuário e senha das pessoas que tinham acesso ao banco. É um banco, eu estou falando de um banco muito antigo, tá? Tô falando de um banco, eu não lembro agora, acho que era Betrive, alguma coisa assim, mas é muito velho. Muito antigo mesmo. Bom, o resultado foi, esse cara conseguiu a conta, nós conseguimos acessar o banco,
nós conseguimos obter as informações, migramos o banco inteiro. A turminha do contra ficou muito revoltada com a gente, a ponto deles passar pela gente pelo corredor da empresa e nem olhar na nossa cara. E como resultado, a diretoria da empresa percebeu esse tipo de coisa. Inclusive, na turminha do contra tinha um diretor da empresa. Após o término do projeto, né, quando nós entregamos o material, fruto da consultoria, nós indicamos o desligamento de algumas pessoas que estavam atrapalhando o processo de implantação do sistema na empresa. A diretoria foi além e demitiu toda a turminha do contra. Inclusive, o tal diretor que fazia parte da turminha do contra foi colocado em banho-maria, sabe? Ele já não participava mais das decisões da empresa. O cara foi colocado meio de lado. Eu fiquei sabendo que com o tempo ele acabou saindo de lá. Se desligou da empresa. Então, gente, isso acontece. Nós sabemos que acontece. O que a gente tem que saber é justamente isso, é reconhecer essas pessoas e saber trabalhar essas ações, tá? Entender esses conflitos que acontecem e perceber, buscar formas de resolvê-los. Certo? Vamos continuar aqui, então. Para isso, você tem que aprender a administrar conflito. E isso é muito difícil. Porque você tem que agir como intermediador, tá? Não como um juiz e nem como um júri. Algo mais como um mediador, certo? Você tem que mediar essas questões. Então, além de identificar os conflitos que são potenciais causadores de falhas ou insucesso do sistema, é necessário entender quais tipos de conflitos podem ocorrer em um projeto. Podemos defini-los em, primeiro, a competição. São aquelas situações que são necessárias decisões rápidas para proteger a si ou uma equipe. Aquela mania de competição, né, que algumas pessoas têm, né? Ah, eu sou melhor que você. Ah, eu faço isso melhor que você. Ah, a minha equipe é melhor que a tua. Gente, vocês se lembram de um filme chamado... Não sei se vocês já viram. Os Piratas do Vale do Silício? Já ouviram falar desse filme? Deixa eu jogar no Google aqui pra gente dar uma olhada. Pirata... Ah, ele deve... acho que tem no YouTube. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, eu vou jogar no Google, peraí. Piratas do Vale do Silício. É um filme de 2009, ó. 1999, desculpa. Esse filme aqui. Piratas do Vale do Silício. Aí aqui no Brasil colocaram Piratas da Informática. Por um acaso, quem está na capa é o cara que representou Steve Jobs e atrás o cara que representava o nosso Bill, né? O Bill Gates. É a história da Microsoft e da Apple. Tá? Aqui é interessante porque esse filme mostra algo muito legal. Mostra principalmente uma coisa que aquele outro filme do Steve Jobs não mostrou. Aquele que foi feito pelo Michael Fassbender, né? Que contava a história do... Acho que era Jobs o nome do filme. Tem aquele do Ashton Kutcher também que fala, né? Só que aquele filme também não conta. Esse fala. Que era... a forma com a qual o Steve Jobs conduzia as equipes. E aí eu estou falando das equipes que desenvolviam os PCs da Apple, os computadores da Apple na época. Estou falando da equipe que desenvolvia o Lisa, não, tinha o Apple II, tinha acho que o Lisa também, e tinha a equipe do Macintosh, que desenvolveu... Lisa era um editor de texto, semelhante ao que a Microsoft plagiou, né, o Microsoft Word, né, que era o nome da filha dele, que ele negava a paternidade. Mas não, teve um computador com o nome de Lisa, tá? Lá da Apple também.
Eu acho que era a equipe do Apple II, o Steve alimentava essa rixa, tá? Entre a equipe do Apple II e a equipe do Macintosh. Resultado foi que durante um evento em que ele estava comemorando, né, o sucesso das equipes tal, essas equipes se pegaram de tapa durante um jogo de futebol americano. Olha só a que ponto chegou. Ele criou um clima de hostilidade tão grande, de competitividade tão grande dentro da empresa, que essas equipes, as pessoas das equipes, elas se odiavam. Elas se odiavam. O resultado foi que, em inúmeros momentos, esse pessoal se pegou no tapa, dentro da própria empresa. Existem casos que falam de pessoas que chegaram a vias de fato nos corredores lá da Apple. Então, só que a gente vê também, esse filme mostra bem isso. Eu recomendo para vocês, tá? Quem ainda não assistiu, assiste esse filme aqui. Esse filme é muito bom. Então, do outro lado, a gente tem uma iniciativa totalmente diferente, que era o jeito que o Bill trabalhava. O Bill, ele via alguma coisa que valia a pena, ele ia em cima daquilo. Ele investia naquilo. Em algumas situações ele até comprava. Quem não conhece a história da negociação da Microsoft com a IBM, que o Bill vendeu um sistema operacional para a IBM sem que o sistema operacional existisse. Ele comprou, aqui, tá até um videozinho aqui que fala, ó, ele comprou o DOS. Ele já tinha vendido o sistema operacional, mas ele não tinha o sistema operacional. Ele comprou o DOS para tapar buraco. E ele mesmo fala, em um documentário anos depois, que foi a melhor decisão que ele tomou na vida dele. Porque se não fosse a aquisição do DOS, ele não teria desenvolvido, a equipe dele não teria desenvolvido o Windows. Porque o Windows ia rodar aonde? Não, você precisa de um sistema operacional para rodar ele. Ele ia rodar aonde? Esse foi, de acordo com o Bill, essa foi uma das primeiras grandes decisões que ele tomou na vida. Uma das outras foi copiar a interface gráfica que era usada na Apple, da Apple. Gente, o Windows, se você olhar o Windows como ele era e o Windows como é hoje tem, lógico, no Windows 10, que nós temos hoje, que é considerado um dos melhores Windows já feitos até hoje, né? O pessoal fala do XP, que foi muito bom, que o 7 era muito bom, que o 8, não sei o que. Gente, o 10 é o melhor. O 10 é o melhor. Se vocês ainda não repararam, o 10 está cada vez mais se aproximando do Linux. Quem conhece o sistema operacional da Microsoft a fundo já deve ter percebido isso. O Windows está cada vez mais parecido com o Linux. Já começa a ficar difícil e a gente começa a se perguntar quem está copiando quem. Aí, professor. Fala, Wagner. Fala alto. Isso que você acabou de falar me lembrou um vídeo que eu acabei de olhar recentemente, de um canal do Attila Marino. O senhor conhece? Sim. Oi? Sim, conheço. É aquela história da Xiaomi, do vídeo dele. O senhor lembra? Chegou a assistir? Eu vi só o anúncio, eu não assisti o vídeo. Ele fala que quanto mais se copia, mais chance de ter de melhorar o sistema. Porque a parte da cópia você vai se transformar em base e a partir da cópia você vai trabalhar em cima dela. Daí ele explica bem toda essa situação que o senhor explicou. Sim. E também sobre essa parte do Windows, também lembra uma coisa que a Simone falou uma vez, que nesses últimos tempos parece que o Bill Gates está meio que influenciando a pirataria do próprio sistema. Porque se ele for processar contra a pirataria, ele só processa contra empresas grandes,
grandes grupos que utilizam o software dele sem permissão. Mas os usuários normais, parece que ele deixa como se... É como se ele aliviasse, porque é melhor usar uma cópia pirata dele do que pagar pela concorrência. Sim. Mas aí, deixa eu fazer apenas uma correção, tá? A Microsoft, hoje, ela já não é mais guiada pelo Bill. O Bill se afastou da Microsoft em 2012 ou 2013, tá? Depois do Bill, quando o Bill se afastou, assumiu o vice-presidente, que é o Steve Ballmer, tá? E foi o Steve Ballmer que teve aquela surpreendente ideia, brilhante, de vender a divisão Xbox da Microsoft, porque na visão dele não dava lucro. Hoje ele poderia ganhar um prêmio framboesa de ouro, né? Já viram a framboesa de ouro? Tem os prêmios que eles premiam os melhores filmes, os melhores atores, né? Os melhores programas de TV, seriados, premiam os melhores políticos, né? Com os prêmios que existem. E tem aqueles que premiam os piores. Que é e esse se destaca a galera do Framboesa de Ouro. E o pessoal o Steve Ballmer ganhou o Framboesa de Ouro 3 anos seguidos, só por causa dessa ideia brilhante que ele teve de vender a divisão Xbox, porque disse que não dava lucro. Quem conhece o mundo de games, no mínimo, deve estar pensando que Steve Ballmer é louco. No mínimo. Pois é, gente. Pois é. Existe muito esse tipo de coisa, tá? Essas ingerências existem muito entre equipes, tá? Agora, se fosse o Windows Phone, eu até concordava, né? O que mais usado é o Android e iOS, né? Sim, foi. Tanto que a Microsoft, o que ela fez? Isso, quem teve essa ideia, tá? Foi o CEO, o novo CEO da Microsoft, que assumiu desde 2016, que é o Satya Nadella, o indiano. O Satya Nadella, ele tem um pensamento completamente diferente. Gente, o Windows 10 é o que é hoje por causa do Satya Nadella. Certo? O Windows Phone, foi ele que teve a ideia. Falou, não, cara, vamos diminuir nossa participação com o Windows Phone no mercado e aumentar nossos investimentos no Android. Foi exatamente o que ele fez, gente. Então, o cara começou a investir em Android, começou a investir em... Hoje, a Microsoft é a maior investidora da Canonical. Quem não sabe do que eu estou falando, procura aí quem é a empresa que é mãe do Ubuntu, que é o Linux mais usado no mundo. É a Canonical. E quem é a principal investidora da Canonical? A Microsoft. E o que a Microsoft ganha nisso? Para quem ainda não percebeu, a Microsoft está transformando o Windows 10 cada vez mais no Linux. E ela está bem próxima disso. Pensem comigo, ó. Microsoft liberou o SQL Server versão Linux. Eu já usei, inclusive, é espetacular. Nunca vi um troço tão rápido na minha vida. Espetacular. Super fácil de configurar. A Microsoft liberou recentemente o navegador Microsoft Edge para rodar no Linux. Ele é instalável no Ubuntu. Microsoft liberou o Visual Code, que hoje é uma das ideias mais utilizadas, né? Dos editores mais utilizados do mundo é o Code. E a Microsoft está preparando uma versão do Visual Studio que vai rodar no Linux. Isso já é um pouco antigo, inclusive, porque faz horas que estão falando sobre isso. Mas eu tive um breve vislumbre, tá? Porque eu faço parte do projeto de desenvolvimento beta do Visual Studio da Microsoft. Tenho o prazer de fazer parte, né?
E a gente teve um breve vislumbre do que seria esse Visual Studio rodando no Linux. Gente, quando isso aí sair, de fato, simplesmente a Microsoft vai abocanhar uma fatia do mercado que ninguém mais vai conseguir tirar. Só que tem um detalhe, ninguém mais tem capacidade como ela de fazer isso. Alguém conhece alguma ideia parecida com o Visual Studio aí que seja capaz de competir com ele? E a Microsoft tem aquele projeto Mono, né, professor? Fala um pouco a respeito. Sim, o projeto Mono é o .NET rodando no Linux. Agora, com o ASP.NET Core, que foi a primeira experiência, na versão nova que vai vir agora, no .NET 5.0, a Microsoft ela vai embarcar de vez no Linux. Você vai instalar .NET Framework no Linux. E o que é mais legal, se você desenvolver componentes, se você desenvolver código baseado no framework, você vai conseguir rodar a tua aplicação em qualquer plataforma com ele embarcado. Pensa no tamanho disso, gente. Nós vamos ver muita coisa legal daqui por diante, viu? Fiquem ligados. Vamos lá. Continuando administrando os nossos conflitos aqui, a gente tem uma outra coisa que a gente pode definir também, que dá para fazer. A gente pode evitar. O comportamento do colaborador é de se esquivar das situações ou recuar-se a participar no desenvolvimento do projeto. O cara evita participar. Não quero, não vou. É a turma do contra. Geralmente é a turma do contra. Tá? Colaborar. Quando as duas partes que fazem parte da equipe do projeto têm opiniões divergentes a respeito de um determinado assunto, porém, ambos critérios são importantes para o desenvolvimento. É necessária uma solução integradora. Põe as duas partes sentadas, todo mundo quer participar, só que já teve caso, tá? De eu, trabalhando como consultor em empresa, eu sentar numa mesa, entra os funcionários, aí de repente entra uma doida na sala, vai sentar na mesa, ela olha para a mesa assim, para ver quem está na mesa. Ah, mas com ela eu não sento. Levanta e vai embora. Já passei por isso umas par de vezes, viu, gente? Não, com essa aí não tem conversa. Com esse cara eu não falo. Vixe, eu já cansei de... Os caras trabalham na mesma empresa, só falta querer se matar. Tá? Tem muito. E comprometimento, né? Ó. São soluções temporárias para a integração de um ou mais membros da equipe para alcançar os objetivos do projeto. Você busca recuperar essas pessoas que estão revoltadas, né? Ou com um espírito mais acirrado em cima do projeto. Você tenta envolver essas pessoas, comprometendo elas com o processo. Como? Oferecendo, por exemplo, participação num processo em que ela se sinta atraída. Falou, você gosta de mexer com isso aqui? Ah, é legal, é interessante. Eu falei, então, você não quer participar do projeto, mexer com esse negócio aqui? Tá? Entenderam? Então, nosso papel é atuar mais como moderador do que como juiz ou como um acusador ou um júri. Não. Nós somos os mediadores. A gente senta e fica mediando a conversa. Facilitador, né? Ah, fulano gosta disso. Ciclano gosta daquilo. Mas se eu souber usar isso aí a meu favor, o projeto sai. Entenderam? Muito bem. Então, em todos os projetos, conflitos pessoais podem gerar aspectos positivos e negativos para o projeto. Vamos dar uma olhada, ó. Aspectos positivos. Mudanças comportamentais, a galera começa a mudar, né? A ideia, evoluir o pensamento, esse tipo de coisa. O aumento da criatividade, as ideias vão surgindo a todo momento, né? Melhora na comunicação, o pessoal começa a trocar mais ideia, começa a discutir mais os assuntos, começa a aparecer a coesão do grupo, né?
Começa a parecer realmente um grupo de verdade e não um bando de gente brigando para fazer alguma coisa. E clarificar as metas a serem alcançadas. Eles começam a entender onde eles vão chegar. E também tem o lado negativo. Aumento de agressividade entre as partes. O povo só falta querer se matar. Como era o caso lá da turma do Macintosh, do Apple II. Competitividade não saudável, mesmo exemplo. Inibição da comunicação, aquela história de com ela eu não falo. E a doida sai louca batendo porta, batendo mesa, derrubando as coisas. Com ela não tem conversa, não tem papo. Eu lembro bem dessa situação. Desenvolver discussões de caráter pessoal. É simples, a galera não gosta de mim, por quê? Não gosto de você, mas por quê? Porque não gosto do seu cabelo. Porque você tem mau hálito. Porque você fala gritando, você fala cuspindo. Porque você é casada com fulano que eu não gosto dele. As pessoas começam a levar as coisas pro lado pessoal. Isso é um problema seríssimo. E quando as coisas chegam nesse ponto, aí a gente para tudo, põe a galera sentada e fala, vamos lá, vamos esclarecer essa bagaça. Certo? Eu já vi casos até de rolar demissão por causa disso. Vou ter que demitir porque do jeito que tá, as pessoas vão se matar aqui dentro. E aí não demite um lado só não, tá? Nesse caso é melhor demitir os dois. Limpa-se a empresa. Né? Vamos fazer uma limpeza para mudar os ares, né? Acontece muito, tá, gente? Ainda pode-se definir que as fontes de conflitos interpessoais podem advir de diversas partes de gerenciamento de projetos. Olha, do próprio gerenciamento de projeto pode surgir treta. Então vamos lá, ó. Conflito de prioridades. É aquela história da carteirada, né? Fulano manda mais que ciclano, então essa parte aqui tem que ser feita primeiro. Ocorre quando os membros da equipe divergem a respeito das prioridades de desenvolvimento ou no cronograma de atividades. Conflito de procedimentos internos. Ocorre quando algum membro da equipe não cumpre algum procedimento político-administrativo da organização. A galera fez corpo mole, né? Acontece. Conflito técnico. Nossa, isso acontece direto. Ocorre quando existe discordância de um ou mais aspectos técnicos de desempenho ou relacionados à segurança. Eu mesmo vivo quebrando pau por causa disso. Vivo. Mas é por quê? Porque vocês já perceberam, eu gosto de fazer muitas coisas voltadas para boas práticas. E trabalhar com boas práticas é chato para algumas pessoas. É aquela galera especialista em gambiarra, sabe? Conflito de recursos humanos. Quando ocorre divergência na escolha da equipe de projeto ou falta de recursos. A história de com ela não trabalho. Eu não quero saber desse cara, não. Ele é ignorante. E aí começa. Conflito orçamentário. Ocorre quando os valores orçados ou gastos não atendem às necessidades de desenvolvimento. Gastou dinheiro no lugar errado. Conflitos pessoais. Gente, quando chegou no âmbito pessoal, nossa, eu já vi reunião de equipe acabar tendo que chamar a polícia. Já vi isso. Tá? Ocorre quando os problemas externos aos projetos interferem de alguma forma no desempenho profissional. Essa situação que eu estou falando foi complicada, viu? Foi complicado. Coisa do tipo assim, uma mulher apontar o dedo para outra assim e falou, daqui você não sai viva. Olha só, gente. Chegou nesse nível de discussão. E o povo tava, fazia a hora que aquele povo queria se pegar. E a gente, não, a turma deixa disso, né? Não é assim, vamos conversar, tal, a gente trabalha na mesma equipe, tal. Quando chega nesse ponto aí a coisa fica complicada. Muito complicado. Se são pessoas que estão muito envolvidas no projeto, isso pode atrapalhar em muito o projeto, tá? Muito mesmo. Para isso, a gente tem uma outra coisa importante que a gente aplica nesse caso, que é a gestão da comunicação. A gente tem que criar canais de comunicação que deixem claras as intenções das pessoas envolvidas no projeto, para que não surja esse tipo de conflito, né?
Segundo o PMBOK, o gerenciamento das comunicações inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e, finalmente, dispostas de maneira oportuna e apropriada. Meu Deus do céu. Cadê a polícia quando a gente precisa? Vamos lá. Para se prover o gerenciamento eficaz da comunicação entre as partes interessadas, o gerente de projetos deve, vamos lá, o que a gente deve fazer? Planejar a comunicação. Deve-se procurar um meio apropriado para se prover comunicação entre as partes. Conhecer qual a necessidade de comunicação que o projeto exige. Definir qual a infraestrutura física disponibilizada para os membros da equipe. Gerenciar a comunicação. São determinados como serão coletadas, armazenadas e distribuídas e acessadas as informações, conforme o plano de comunicação. Então não é só simplesmente ficar falando. Não adianta fazer relatório, ficar trocando mensagem em aplicativo, sem gerar informações que possam realmente ser importantes e ser imprescindíveis do processo. É falar o necessário, né? E fazer o necessário. Controlar a comunicação. Deve-se efetuar o controle e o gerenciamento das informações a fim de se assegurar que a mensagem chegue ao destino correto e no tempo necessário. Dessa forma, temos algumas questões que podemos aplicar para a gestão. São algumas perguntas que a gente faz para saber exatamente por onde a gente começa a fazer a gestão da comunicação no projeto. Essas perguntas são: quais pessoas necessitam ter acesso às informações? Quais as permissões de acesso que cada membro da equipe? Em que local as informações estão armazenadas? Qual o horário que será considerado para fazer o controle de versões dos documentos, nos casos em que o projeto ocorre em locais com fuso horário diferente? E em qual idioma serão efetuadas as comunicações? Projetos que trabalham fora do Brasil, onde a gente tem participação de muitas pessoas, eu já tive a oportunidade, inclusive, de participar, foi um dos maiores que eu já participei. Haviam brasileiros, britânicos, tinha um israelense, 2 russos, 3 italianos, 1 alemão. Quer dizer, olha só que Torre de Babel que era, né? Muito bem, a gente definiu que o idioma que ia utilizar era inglês britânico, né? E todos os documentos eram produzidos nesse idioma. Todas as comunicações também eram feitas usando inglês. Então, todo mundo, quando se reunia, falava na mesma língua. Qual que é o problema? Nós, aqui no Brasil, estamos muito avançados em questão de horário do pessoal da Europa. Então, por exemplo, aqui são 8h26. Na Europa, na Inglaterra, agora, se eu não estou errado, já são quase 1 da manhã. Então, quer dizer, a diferença de horário boa aí, né? Acho que lá, agora, eles são 4 horas à frente, né? 4 a 6 horas à frente. Então, é complicado. Agora, imagina, por exemplo, uma equipe que trabalha desse jeito. Que horário que a gente se reunia? Então, a gente não se reunia. Nós trocávamos informações via WhatsApp, em inglês, tanto em áudio quanto em texto. E isso facilitava muito a nossa comunicação, porque a gente conseguia, por exemplo, gerenciar as atividades usando o Trello, que era ligado ao WhatsApp que a gente utilizava. Então, tem uma facilidade, então, aí sim, existe toda uma facilidade para ser empregado nesse caso. Mas, mesmo assim, era difícil. Beleza? Vamos em frente. As tecnologias utilizadas nos projetos podem variar conforme o projeto, dependendo da necessidade ou da disponibilidade de tecnologia, ou ainda, mão de obra disponível.
As tecnologias que podem afetar a escolha para prover a comunicação incluem urgência da informação. É o tempo para uma mensagem ser transmitida. Não é permitido um tempo que possa comprometer a comunicação. Por isso que a gente gostava de usar o WhatsApp. Disponibilidade tecnológica. Deve-se observar se a comunicação escolhida é compatível com todos os dispositivos da equipe do projeto. Também se a tecnologia estará disponível até o fim do ciclo da vida do projeto. Mais uma para o WhatsApp. Usabilidade. Assegurar que os colaboradores conseguirão utilizar o sistema. Ponto para o WhatsApp e para o Trello. Ambiente. Determinar em qual ambiente de sistema será provida a comunicação. Tanto o Trello quanto o WhatsApp. Disponível em tudo quanto é plataforma que tem. Segurança. Assegurar que os dados não serão acessados por pessoas não autorizadas ou mal intencionadas. Ponto para os dois também. Então, a escolha de software ela não foi feita à toa. E a integração entre o WhatsApp e o Trello é muito legal nesse ponto, tá? Mas ela não é free. Ela é para o WhatsApp corporativo, que é uma outra modalidade que a gente tinha, né? A empresa tinha, né? E a gente fazia parte. Certo? Muito bem. Gente, em termos de comunicação, o que vocês podem me citar de exemplo de utilização de software para troca de ideias? Por exemplo, vocês quando estão desenvolvendo trabalhos aí, entre vocês gostam de utilizar o quê? O Discord? Gostam de utilizar o WhatsApp mesmo? As lives de vocês são feitas como? Pessoal? Bom, lá na SGI, a gente tinha vários meios de comunicação. A gente tem o próprio servidor nosso do Jitsi, tem um servidor nosso do Mattermost também. Só que aí, como a gente tem muito meio de comunicação que tornou até ruim, a gente decidiu centralizar num local só, que é o Discord. A gente tá usando mais o Discord porque ele tem um compartilhamento de tela, a gente cria grupos de conversa, tem chat de texto que dá para ver o histórico, tudo bonitinho. Então, atualmente a gente usa mais o Discord para fazer a comunicação. Legal, cara. Legal que o pessoal lá tá usando isso. Eu utilizo também bastante. Eu tenho participação em 2 projetos aí de jogos que a gente utiliza o Discord para fazer até mesmo o gerenciamento, né, da aplicação, desenvolvimento de código em parceria, testes, essas coisas assim. Legal saber que vocês estão usando. Muito bom. Quem mais pode me dar um exemplo? Ah, gente, vai dizer que vocês não fazem nenhuma live entre vocês para desenvolver alguma coisa. Eu não vou acreditar nisso, não. Nem vem com essa conversa. Porque eu sei que vocês fazem. Ninguém vai dar mais exemplos? Vocês estão com medo de dedurar os colegas, hein? Gente, o professor sabe. O professor não nasceu ontem, não. Beleza, então. Já que ninguém quer falar, então a gente vai encerrando a nossa aula por hoje. Lembrando, tá? Vamos para o encerramento aqui. Que hoje nós não temos relatórios, tá? Acabaram as atividades, você já tem as pontuações. Eu estou lançando as últimas pontuações hoje ainda, daqui a pouco, tá? Então, essa matéria vai cair na prova. Nós não temos estudo de caso exclusivamente por causa disso. Na próxima aula, eu devo ver, durante a semana a gente vai conversando,
Mas a próxima aula eu devo trazer alguns estudos de caso desse assunto que nós discutimos e sobre a fase de encerramento do projeto. Tá bom? Você falou sobre o trabalho para a prova? Não entendi. Repete. Você falou sobre o trabalho para a prova? Vai ser que lá mesmo trazer, não lembro se era 3 estudos de caso. Sim, sim, sim. Eu vou passar os estudos de caso para vocês na próxima aula. Ah, tá. Aliás, eu acho que eu vou deixar. Não, eu acho que não vai dar tempo. Eu acho, infelizmente, eu acho que nós não teremos tempo. Então, Não dá tempo, não. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo. Os estudos de caso não estarão disponíveis. será só a prova do... Gente, infelizmente, eu acho que nós só teremos a prova. Tá? Eu devo fazer a prova com estudos de caso. Tá? Eu vou colocar os estudos de caso na prova. Então, o que eu quero de vocês? Que vocês revejam o material, os PDFs, vejam as aulas, levantem as dúvidas, discutam entre vocês. Se preciso for, entre em contato comigo para sanar qualquer dúvida. E a prova, eu vou colocar os estudos de caso na prova. Então, a prova de vocês passa a 4.000 pontos. Beleza? Então, vai ser um tudo ou nada aí. E tem uma galerinha que está precisando desse tudo ou nada, hein? Que eu andei olhando as notas lá, tá nada bom. Tudo certo, gente? Entenderam? Ok, professor. Usar toda a fonte de conhecimento, videoaula, Google, tudo que puder. Isso, dá uma olhada. No YouTube tem tudo aí. Então, em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos, peço que vocês continuem se cuidando e até a próxima aula, na qual a gente vai conversando durante a semana, porque eu não sei se eu vou ter que liberar vocês para a prova. Acredito que terei que liberar. Mas a gente vai conversando sobre isso, tá? É porque... A semana de provas é como? Não, é aquele esquema, né, gente? Lembra que eu falei para vocês? Todas as provas serão liberadas 48 horas antes. Então, por exemplo, as provas que vocês farão na segunda-feira estarão liberadas na sexta. E vocês já poderão fazer essas provas na sexta-feira. Tá? Eu mesmo vou liberar a prova para o pessoal de CCI na sexta-feira. Eles já estão avisados, eles já estão sabendo. Tá? Então, aí vocês têm que ver com o professor que dá aula para vocês segunda-feira. Tá? Quem está fazendo CCI comigo é o pessoal do quarto, do quinto. Acho que é. Essa galera aí já está ciente disso. Então, procure um professor para saber sobre isso. Provavelmente eu devo liberar vocês para fazer prova na sexta-feira. Tá bom? Mas a gente vai conversando a gente vai conversando sobre isso durante a semana. Beleza? Grande abraço, tudo de bom. Fique com Deus. Até a próxima, gente. Valeu! Professor, até. Valeu, professor.